Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT para apresentar o Clique Jornal. Clique Jornal conta hoje mais uma vez com a doutora Valéria Ribeiro. Ela é coach familiar e também é diretora de RH no Instituto de Pesquisas Espaciais. Ela é uma funcionária graduada do INPE aqui em São José dos Campos. Lembrando que o Clique Jornal foi idealizado pelo SINDICT e é uma web rádio dos servidores públicos federais na área de ciência e tecnologia e possui uma grade de programação que inclui música e informação de diversos sindicatos como forma de ampliar os seus canais de comunicação com o setor e, claro, com a sociedade, pois a proposta aqui da Web Rádio do SINDICT é divulgar notícias de interesse da sociedade com uma visão crítica a partir do olhar dos entrevistados e de outros profissionais como advogados, médicos, artistas, ambientalistas, e toda a sorte de pessoas que tenha a sua opinião. E da mesma forma, é claro, queremos cada vez mais abrir espaço para cantores, para compositores que mesmo com produções de qualidade não conseguem acesso gratuito nas emissoras comerciais. Este é o Clique Jornal, é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária também. Doutora Valéria Ribeiro, no programa de hoje, ela vai trazer o tema Natal. Como coach familiar, ela faz a introdução dessa conversa e desse tema nas famílias brasileiras que entram em contato com a sua página na internet chamada Filhosofia, e que você pode, através do Google, se dirigir e encontrar a Filhosofia para entrar em contato. O tema Papai Noel, o tema Natal. Doutora Valéria, muito boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço novamente estar aqui, né? Só uma coisa que hoje eu não tenho mais um cargo de chefia no INPE, eu sou uma analista, né? Mas, assim, eu continuo lá. É do corpo dos especiais do espaço. Faço parte do corpo de funcionários do INPE. Coisa linda. Doutora Valéria, eu gostaria que nesse momento, entre Black Friday ou Black Fraud, como é dito, até o Natal, eu gostaria, através dos temas das pessoas que mandam e-mail aqui para a Rádio CT, para que a doutora Valéria pudesse debater a questão do alto índice de suicídios que ocorre nesta época de Natal. Os bancos de sangue pedem urgentemente para que as pessoas, os hemocentros, para que as pessoas façam doações de sangue, porque o estoque de sangue vai lá embaixo e a necessidade desse precioso líquido faz muita diferença na hora de reativar uma vida. Vamos falar sobre isso? Vamos falar um pouco, sim. Então eu gostaria, nesse momento, de trazer aqui o tema Eu não gosto de você, Papai Noel. Também não gosto desse seu papel de vender ilusão para a burguesia. Se os meninos pobres da cidade soubessem o desprezo que você tem pelos humildes, pela humildade, eu acho que eles jogavam pedra em sua fantasia. Talvez você não se lembra mais, mas eu cresci, eu me tornei um rapaz sem nunca esquecer daquilo que passou. Eu lhe escrevi um bilhete pedindo meu presente, a noite inteira eu te esperei contente, aí chegou o sol, mas você não chegou. Dias depois, o meu pobre
pobre, paiscando, me trouxe, aquele pai me trouxe assim aquele trenzinho velho, enferrujado, pois assim na minha mão e falou: toma, filho, é para você. Foi o Papai Noel que mandou. E eu vi quando ele disfarçou umas lágrimas com a mão. E eu, inocente e alegre nesse caso, pensei que o meu bilhete, embora com atraso, tinha chegado em suas mãos no fim do mês. Mas eu limpei ele bem, dei corda naquele trenzinho e ele partiu. Ele deu muitas voltas e o meu pai então se riu, me abraçou e pela última vez eu vi aquele sorriso no meu pai, me vendo brincar com aquele trenzinho. O resto eu só pude compreender depois que eu cresci e vi as coisas com uma realidade. Um dia, meu pai chegou assim para mim, com quem está com medo, e me falou: filho, me dá o seu brinquedo, aquele um que eu te dei. Eu vou trocar por outro na cidade. Então, eu entreguei o meu trenzinho quase a soluçar para o meu pai, como quem não quer abandonar um mimo que lhe deu quem lhe quer bem. E eu supliquei: pai, eu não quero outro brinquedo, eu quero o meu trenzinho. Não, vai lá e traga o trem, traga aquele trem. Mas pai, calou-se do seu rosto, daí desceu uma lágrima que até hoje eu creio tão pura e santa. Aquela lágrima somente é de Deus. O meu pai chorou, ele saiu correndo, bateu a porta e assim como um doido varrido, foi se esvaindo meu pai, e a minha mãe gritou dizendo: José, José, José. E ele nem deu ouvido e foi-se embora e nunca mais voltou. Você, Papai Noel, você me transformou num homem que a infância arruinou, sem pai, sem brinquedo. Afinal, dos meus presentes não há um que sobre assim de riqueza de um menino pobre que sonha o ano inteiro com a noite de Natal. O meu pobre pai, mal vestido, para não me ver naquele dia desiludido, pagou bem caro, mas muito caro, aquela ilusão. O meu pai, ele tinha roubado aquele trenzinho, e aquele dia ele foi preso. Coitado, foi transformado em réu, não tinha ninguém para absolvê-lo. O meu pai, ele foi definhando na cadeia, até que um dia o nosso Senhor, Deus, nosso Pai, Jesus, entrou na sua cela e libertou e levou para o céu. É por isso que eu não gosto de você, Papai Noel. Doutora Valéria, esse é um texto do Aldemar Paiva. Esse é um texto de consolo para todos aqueles que nunca tiveram um Natal. O que é isso, doutora Valéria Ribeiro? É um poema muito triste, né? E é um poema da qual, assim, isso para mim, né, a primeira vez que eu o ouço, mas que para mim passa assim uma mágoa e um ressentimento muito grande, né? Alguém da qual não pôde viver a sua infância. Toda criança tem dentro dela essa ilusão, essa magia. E isso é inerente à criança, porque a criança tem amigo invisível, não é verdade? Quantas vezes o amigo invisível até nome tem? Isso é da criança, é da fantasia da criança. E a criança muitas vezes precisa disso. A grande questão, é o que nós transformamos o Natal. Que interessante. Né? O Natal, necessariamente, é um tempo de renascimento, de renovação, e não de um presente novo. No caso desse poema, então o que é que a gente vai fazer com o nosso Natal? Isso. É muito importante a gente pensar um pouco sobre isso, né? Porque a gente
nós vamos pensar, vamos pensar que começa o Natal lá no Dia das Crianças, né? E eu já tive aqui no Dia das Crianças falando do presente diferente para o Dia das Crianças. Verdade. Né? E talvez também a gente tenha que começar a pensar num Natal diferente. Talvez um Natal como era o de antigamente, né? Porque, como você diz, eu me lembro na minha infância que às vezes eu esperava o Natal inteiro para realmente poder ganhar um brinquedo. E às vezes o brinquedo nem era o brinquedo, né? Era muitas vezes uma bola ou uma boneca que abria e fechava o olho e já estava tudo muito bom. Se ela abrisse e fechasse o olho já era muito, né? Já era alguma coisa excepcional. Hoje as crianças querem tablet, celular, né? Xbox, jogos eletrônicos, né? Que são muito caros e que muitos pais às vezes se sacrificam fazendo contas imensas, né? Entrando em dívidas para poder dar ao filho, porque daí tem que dar ao filho uma roupa nova, tem que dar ao filho um brinquedo ou um eletrônico novo. E o tênis hoje que ele quer não é o tênis que, pelo menos na minha época, já era um super tênis, que era um Bamba, né? Ele vai querer um Nike, um Asics, né? E que vai custar no mínimo R$500. Doutora Valéria, no caso desse poema do Rubens Paiva, o pai errou e muito em dar um brinquedo, em ter roubado um brinquedo para colocar na mão do filho. Sim. O pai, ele errou e muito, que ficou uma mágoa, se fosse uma novela, para a vida toda na vida da pessoa. Sim. A gente tem que ser responsável pelo sentimento dos outros também em relação ao Natal. Principalmente dos filhos, né? Porque a gente tem que considerar que tudo que a gente faz para os filhos até os 12 anos, isso vai ter uma marca muito profunda para o resto da vida. Porque até os 12 anos ele vai traçar algumas... Vamos pensar assim, ele vai fazer um pacto de vida dependendo do que acontecer com a vida dele até lá. Bom, nesse caso... o pai, a mãe, o avô, a pessoa não deve colocar na mão da criança, coitado de mim, o que eu vou dar de Natal? Tem que ser diferente, tem que preparar a criança para a realidade, a criança tem que saber o que é o não. Sim, né? Sempre a criança tem que saber um não, mas hoje a gente até sabe que existem muitos lugares, talvez não seja o presente que a criança queira, mas a gente sabe vários lugares, que nem o Correio mesmo, né? O Correio faz um programa que as crianças enviam suas cartinhas de Natal para o Papai Noel, e a gente pode ir até o Correio e tirar uma cartinha para doar algum presente de Natal para alguma dessas crianças que estão com o nome do Correio. Quer dizer, quem tem condições pode talvez fazer a caridade disso. Além de que a gente sabe que igrejas fazem muito isso, né? Essa coisa de vai até as comunidades mais carentes, pega um nome, vê o que vai dar, vê se vai dar uma roupa, né? Faz uma festa de Natal. Então, eu acho que isso deve ser colocado. E dependendo da idade da criança, a criança precisa, né, ser dito a ela muitas vezes das condições, né? Mesmo da família. Eu sei que existe a questão do Papai Noel, que é algo mágico, que ele faz os presentes, né? Ele tem uma fábrica de brinquedo, né? E o pai não precisa pagar por isso. E é naquela realidade que a ilusão da criança acredita. Sim, sim. Né? Acredita não só isso, mas no Coelho de Páscoa e muitas outras coisas, né? E aí é preciso lidar com essa questão. Eu me lembro que, né, antigamente, que agora a gente faz muito pouco isso, que é a coisa do artesanal, muitas vezes, né? Antigamente os pais não compravam os presentes, muitas vezes eles faziam os presentes, né? Faziam os carrinhos. Era um presente artesanal. Era o presente. E Papai Noel, a fábrica do Papai Noel era artesanal. A fábrica do Papai Noel não era tecnológica, né? É verdade. Doutora, então nós temos que preparar tanto a gente também, porque, é claro, eu gostaria, em particular, de ganhar um presente.
Sim. E que fosse do Papai Noel. Isso mostra que todos nós temos um sentimento de infância dentro da gente, de querer ganhar um presente de Natal. Sim, sim. Mas Natal, muito mais do que ganhar, é dar, né? E a gente tem doado pouco. E eu estou dizendo doar pouco, eu estou dizendo doar pouco amor, pouco abraço, pouca compreensão, pouca paciência. Eu estou falando dessas doações, desses presentes que nós não temos doado, né? E talvez o Natal seja um pouco isso, a gente resgatar essa questão da doação e não do ganhar, porque a gente passou a tratar esse Natal como eu tenho que ganhar alguma coisa. Olha, o Natal, ele é comercial, tanto que a criação dele foi de um caricaturista alemão que criou aquela figura e foram criando para as empresas, para o capital. Então, o Natal, muito mais, o prazer no Natal é muito mais em dar do que receber. Sim, com certeza, mas, né? A gente está apenas de um lado, a gente apenas quer receber. Sim, né? Na verdade, o Natal, ele vem de São Nicolau, né? Que é um santo da Igreja Católica, que ele era um padre, né? Que ele fazia, né? Ele, como eu disse, artesanalmente, ele passou a fazer carrinhos, coisas para doar para as crianças. Então, essa coisa do Papai Noel vem de São Nicolau. Que era uma pessoa que ajudava as outras. Isso, e que em algum momento, né, ele fazia esses presentes, né, e doava. Então, ele, né, por isso a figura do Papai Noel que só doa. Né? A gente nunca ouviu dizer que o Papai Noel ganha nada, né? Diz lá que a gente deixa um copo de leite para ele, né? Isso muito mais lá para o lado do norte, né? Estados Unidos, Europa, que ainda tem a coisa do Natal que tem neve, né? Nós aqui nem neve temos, e né? ele anda com um casaco muito quente. Sim, porque é inverno lá, né? Bom, então a gente faz o seguinte, doutora, eu tenho que gostar do Papai Noel e não dizer que eu não gosto de você, Papai Noel. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta para tentar entender esse lado, essa questão do mais dar do que receber. Nós estamos entendendo o Natal de uma maneira errada. Sim. A gente volta já com a doutora Valéria Ribeiro. Doutora Valéria Ribeiro, ela é coach familiar. E ela volta já aqui no Clique Jornal. É mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção.
Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco, mais uma vez, a doutora Valéria Ribeiro, ela que é coach familiar. Ela trata desse assunto, esse assunto de família, aquela conversa que você, às vezes, não teve com o pai, com a mãe, com uma pessoa do seu convívio. E a doutora Valéria, ela é aquela profissional que faz com que as famílias possam se compreender. Tema de hoje aqui no Clique Jornal é o tema em relação ao Natal, onde as pessoas, muita gente não gosta do Papai Noel. E por quê? E agora, mais uma vez, em relação ao recesso, esse recesso econômico que devastou o mundo e que não poupou ninguém, e ainda se nota-se os estragos desse rastro, desse furacão chamado economia, com os preços em alta, as dívidas. Para acertar, por falar em dívidas, o pessoal do sindicato, o Sindicato do Comércio Varejista, através do Milton Oliveira, está fazendo aí acertando suas contas para ver se as pessoas possam ter um Natal melhor, né? Porque tem muita gente com dívida para acertar, tem as festas de fim de ano que pode ficar ainda mais comprometida a economia da família. Doutora, o Natal, ele é um lance capital. E hoje sim, mais do que nunca. Mas as religiões ainda remetem as pessoas para o nascimento do menino Jesus, no caso dos cristãos. Sim, o Natal seria, paz e harmonia, né? É isso, vamos dizer, que as religiões pregam, né? Que seria isso. Agora, nós estamos vivendo uma grave crise nos mercados financeiros, uma crise maior do que a gente nunca viu igual, né? Todo mundo está sentindo. Mas está aumentando porque já não estão produzindo mais e isso aí que aumenta a taxa, ou a especulação achou um ótimo momento, alguém está se dando muito bem nessa? Sim, sempre tem alguém que ganha, como dizem, o dinheiro nunca some, né? Ele só muda de mão, né? Apenas muda de mão. Boa essa, doutora, o dinheiro, você não está sem dinheiro, ele só trocou de mão, não está na sua. Doutora Valéria, mas a gente acredita ainda em Papai Noel. E esse é o tema de hoje. E como o Papai Noel vai fazer para poder dar um alento no coração das pessoas, que começa neste mês de novembro para dezembro, muita gente se preocupar em presentear. Vão se endividar mais ainda? Muita gente vai, né? Vai fazer, né? Porque assim, principalmente os pais, eles se sentem na obrigação de poder dar aos filhos, né? O que os filhos sonham, porque na verdade isso também é inerente dos pais querer dar o melhor aos seus filhos.
E nesse contexto, muitas vezes, é onde eles acabam se endividando. E muitas vezes é aquela história, não, eu vou pagar em 10 vezes, 12 vezes, 24 vezes, são 2 natais para pagar a dívida, né? Só que assim, por trás dessas várias vezes, que aparentemente é uma prestação pequena, existe um juros imenso aí por trás. Então, quem está ganhando vamos pensar, não o comércio em si, aquele onde você vai comprar, mas tem muita gente ganhando, né? As financiadoras, né? Que é onde acabam financiando essas compras. Doutora Valéria, então a pessoa, antes de dizer um sim para um mimo, para um familiar, para um filho em especial, ele tem que pensar que ele pode comprometer o Natal desse ano, financeiramente, e do ano que vem. Sim, pode comprometer o começo do ano, onde vem ainda todos os impostos, né? Que é uma carga grande no começo do ano, né? IPTU, IPVA, né? E outros mais que tem por aí, e que acaba sendo um custo alto, a volta às aulas, comprar material escolar e tudo mais, e que também é caro, livros e tudo mais, né? Então, assim, os pais devem estar mais atentos a isso, prestando atenção para que eles não acabem se endividando mais, porque o que pode ser uma alegria pode se tornar um problema depois, onde os pais podem acabar ficando irritados depois, brigando com seus filhos, né, tendo uma mudança de comportamento, e que daí não vai ser bom para o convívio familiar. Agora, doutora Valéria, já se circulou notícias de que o Brasil é o 8º país com mais suicídios no mundo. É um estudo que mostra que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo inteiro, a cada 40 segundos. E país com mais mortes é exatamente o mais apegado à religião, que é a Índia. A Índia, ela tem 1000 deuses, tem 4, 5, 10, 100 deuses para cada tipo de coisa lá na Índia, e lá a taxa de suicídio é muito grande. Tem alguma coisa a ver com a decepção do querer, do esquecer? Sim, existe uma coisa, né, que quando chega essa época, normalmente a gente começa a fazer uma revisão do que foi o ano, né? Ou do que foi o ano, ou para alguns do que está sendo a vida, né? Vai rever a vida toda. E normalmente quando ele se dá conta que ele, no que ele chama de ser bem sucedido na cabeça dele, ele não está sendo, ou ele não consegue realizar seus sonhos, e ele daí não consegue viver com essa realidade, e daí há momentos que ele acha, né, com relação aos filhos, é melhor eu morrer, porque assim, sem mim, meus filhos vão ser melhor do que se eu estivesse aqui. E quando a gente pensa nisso, né, a gente pode pensar que esse pai, talvez com o pouco que ele traz, é muito mais do que sem ele. Que coisa! Mas só que naquele momento a dor é tão grande, a frustração interna, né, essa não realização é tão forte, que ele acaba, né, optando por tirar a vida, achando que aquilo é o melhor que pode acontecer naquele momento, por bem de todos. Quer dizer, tem que ter um momento especial. Agora, tem que ter um preparo. Tem que se preparar. É um exercício mental? O suicida, normalmente, ele começa um tempo antes pensar nisso, né? E ele vai pensar formas, né? Isso realmente não é de hoje para amanhã eu decido isso. Normalmente é algo que ele vai, né, maturando aquela ideia, contanto que tem as pessoas que até deixam as cartas dizendo por que ele se suicidou, né? Quais são os motivos. E normalmente não é um motivo muito momentâneo, pode ser um motivo. São coisas antigas. Mas assim, é uma soma de motivos, né? Então, daí eu volto lá no texto do Paiva. Um adulto, um homem já, foi relembrar um assunto lá. Ele tanto despertou um ódio por uma figura
tão meiga, tão graciosa, Sim. tão bondosa quanto o Papai Noel, quanto pessoas que, ao invés do ódio, praticam o suicídio. É coisa que não é momentâneo, então, definitivamente. Não. Normalmente é essa coisa do suicídio, ele tem essa coisa de um contexto geral da vida e não só do momento em si, né? Vamos pensar, um pai que vem aí desempregado há muito tempo, que ele não consegue muitas vezes dar conta, ele acha que não está dando conta da família dele, o que a família precisa, alimentação, casa, conforto, e daí isso vai um tempo para que ele chegue a essa decisão, né? Muito bem. Doutora Valéria, nem todas as pessoas comemoram o Natal. Sim. A gente pode falar também nesse Natal, que a gente está abrangendo todos os motivos de comemorar, de não comemorar, de ter e não ter. As pessoas que não comemoram, dá para debater sobre isso? Bem, daí normalmente as pessoas que mais comemoram é que tem uma religião ou porque é uma data que todo mundo vai, mesmo que não tenha uma religião, mas é uma data, né, é um feriado e aquilo é marcante, a mídia fica dizendo aquilo, então se todo mundo vai, eu também vou, né? Mas assim, há pessoas que não gostam mesmo do Natal e há pessoas que não Uns não gostam, e outros nem não acreditam. É uma data comum daí, é um dia comum. Então a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente diz esse assunto aí. Pessoas que não estão nem aí para o Natal, quer dizer, nem tanto faz dar como receber, para ele é um dia comum. Um breve intervalo e a doutora Valéria Ribeiro, ela volta já aqui no Clique Jornal. É mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal com a doutora Valéria Ribeiro, ela que é coach familiar. Olha, o assunto é a proximidade com o Natal, ou a tristeza das pessoas e a compreensão em relação ao Natal. Mas nem todas as pessoas comemoram o Natal no dia 25 de dezembro.
Algumas culturas, por exemplo, nem sequer comemora o Natal, não tem como referência o nascimento de Jesus Cristo ou Jesus de Nazaré. É um feriado, é um festival religioso para eles comuns. Doutora Valéria, qual é a dica para a família se situar neste Natal? Então, eu vou dar até um exemplo aqui do que vai acontecer na minha família esse ano, né? Muito bom. Normalmente a gente tem por hábito fazer amigos secretos, né? Isso, se a gente parar para pensar, é um gasto razoável, né? Ter que comprar presente para os amigos secretos. E esse ano optou-se para fazer amigos secretos só entre as crianças de 16 anos para baixo. E os adultos, né? Nós vamos levar ou um pacote de fralda geriátrica ou produtos de higiene pessoal para que seja doado para um orfanato, para um asilo, né? E são pessoas que precisam muito mais do que a gente trocar um presente de amigo secreto. Quer dizer, as crianças que permaneçam na inocência e na crendice, não é que é bom viver isso? Sim. Psicologicamente é muito bom para a criança. Sim. Agora, os adultos, então, vai fazer um Natal introspectivo. Sim, né? Na verdade, nós vamos fazer um Natal mais de doação, né? Ao invés de ganharmos, nós vamos doar, né? E é um pouco, né? Também assim, o que mais que eu posso doar? Vá visitar alguém que não recebe ninguém, né? Vá, sei lá, até um asilo, um orfanato, ou aquela pessoa que você sabe que mora só, que não tem nenhum parente próximo. Vá até ela, leve seu abraço. Você não precisa nem levar nada. Leve seu abraço, o mais forte que você tiver, com muito carinho e com muito amor, que esse vai ser o melhor presente de Natal para essa pessoa. Visitar pessoas que não recebem visita de ninguém. Sim. Sim, e nós às vezes temos vizinhos do lado da nossa casa e que nós não fazemos isso. Isso é o mais difícil, a questão do orgulho da pessoa. Ele fica anos e anos ali morando naquela rua, naquele bairro, mas não fala com o vizinho. Sim. Tem que quebrar esse orgulho. Sim, nós precisamos reaprender a nos relacionarmos, né? A ter mais essa convivência, como diz, tete a tete, né? Não tela a tela, mas tete a tete, olho no olho, né? É a mesma proposta que está no site do Filosofia, que o objetivo é contribuir para o estabelecimento de relacionamentos saudáveis entre as pessoas. Exato. E conversar com o vizinho. Exato. Vá lá. Tem vizinho seu que mora sozinho, não tem nenhum parente aqui perto. E que às vezes tudo que ele quer é ganhar um abraço no Natal. E isso não custa nada, né? Não vai lhe dar nenhuma dívida. E eu tenho certeza que o que você vai receber em troca é muito mais do que qualquer presente. Doutora Valéria, mas ainda existe aquele espírito natalino, aonde as pessoas enchem a casa de luzinha, armando a árvore de Natal, colocam um enfeite lá na frente. Mas isso faz bem para as pessoas? Eu acho que quem pode fazer isso é bom. Se isso faz bem para a pessoa, então, e ela pode fazer dentro de uma condição da qual ela não vai se endividar, da qual ela não vai ficar ruim depois por ter feito isso, tá tudo bem, não é problema, né? Porque se para ela aquilo faz ela trazer toda a questão do Natal, mas assim, que não seja só a casa dela enfeitada. Vamos pensar que ela enfeite ela própria. O que é se enfeitar a si próprio? É se enfeitar com amor, né? Com desprendimento, né? Com paciência, com caridade, com compaixão. Por que adianta você no Natal estar de sorrisos, mas você passa o ano inteiro brigando com seu irmão, com sua esposa, com seus filhos? Doutora, o Natal, pelo que a doutora disse, é todo dia. Sim. Não precisa de uma
de uma data em especial. Não, a gente pode, essas coisas que o Natal prega, desses bons sentimentos, a gente deveria fazer isso todo dia, né? Pelo menos buscar praticar. A doutora diz no seu site, no Filosofia, que a vida é feita de escolhas. E a gente colhe os frutos dessa escolha. Sim. Mas também as pessoas que estão sozinhas, que estão abandonadas, ela fez aquela escolha para que ninguém o procurasse mais? Não necessariamente. Às vezes pode acontecer das pessoas também que são sozinhas porque a família foi morrendo. Às vezes são aqueles que não tiveram filhos, né? E acabaram sozinhos. Às vezes são os parentes que moram muito longe, né? E ele não tem condições financeiras, às vezes, de ir ou de um parente vir, né? Então, a gente também tem isso, não é? Né? Há os que acontece que, assim, depois de tanto fazer, acabam sozinhos. Mas, mesmo assim, eles são seres humanos e sentem a dor da solidão como qualquer outro, né? Independente do que ele tenha feito. A questão da escolha, nós conhecemos um profissional de rádio, inclusive, da comunicação, que ele fez uma escolha. Ele tem 3 irmãos, é ele mais 2 irmãos. Esses 2 irmãos foram para a Indonésia, Pensilvânia, e lá venceram na vida. E disseram para ele, vamos também? Ah, não, eu prefiro ficar aqui. E os 2 irmãos estão financeiramente muito bem situados, com bons salários, com uma outra cultura. E ele passa uma dificuldade muito grande aqui. Por quê? Quem tem chances iguais? E por que a escolha Isso é um medo do desconhecido, doutora? Daí nós teríamos que fazer uma análise mais profunda para saber o que foi, né? Uhum. Mas pode ser o medo, pode ser insegurança, né? E essa coisa do desconhecido. E aqui ele se sentia mais seguro de si, né? Então, ele opta por ficar. Mas, necessariamente, ele não fez isso porque ele não gostasse dos irmãos, né? Mas é muito mais uma questão interna e teria que ver daí quais são os motivos psicológicos que levaram ele a dizer não. Possivelmente hoje ele deve às vezes falar assim, por que eu não fui, né? Devia ter ido, né? Poderia estar numa situação, mas daí a gente vai passar pro e se. Por isso, né? Senão a gente vai viver a vida da gente assim, e se eu fizesse isso, e se tivesse acontecido aquilo, e se, e essa não é a sua vida é a que você tem hoje. Então a questão da escolha não é porque a pessoa está sozinha que ela escolheu. Não necessariamente, né? É o e se. E se eu não fosse? E se eu fosse? Então, um tempo atrás eu fui, no final de ano, a gente fez uma arrecadação e foi num asilo aqui de São José levar as coisas um pouco antes do Natal. Uhum. E foi muito legal a gente conversar com os senhores, os idosos que lá vivem, né? E tinha um senhor muito falante, muito bem, e ele estava contando que ele morava com o irmão, tudo mais, e o irmão morava numa casa e decidiu mudar para um apartamento. E daí, depois disso, disse que no apartamento não tinha lugar para ele, porque também era um lugar mais chique que não combinava com ele, que então ele tinha que ir embora. Ele passou 6 meses na rua, né, porque ele não tinha para onde ir, ele não tinha mulher, ele não tinha filhos e era o único irmão que ele tinha. Caramba! Né? E daí, mas era um senhor muito alegre. Ele não falava isso com mágoa, nem com raiva, nem nada. Aí ele contava até que o programa assistencial aqui de São José acolheu ele, levou até que conseguiu uma vaga nesse asilo, porque ele é um senhor aposentado, até tem uma renda pequena, mas tem. E hoje, com a renda que ele faz, ele paga, né, uma parte para ele morar nesse asilo, a parte que ele pode pagar, né? E tá lá, tá feliz, tem lá os amigos agora do asilo, da qual ele pode conviver. Ele tem uma família. Ele achou uma família. Mas foi preciso chegar ao extremo. Sim. Às vezes a gente fala-se a síndrome do ninho vazio de uma família,
Isso ocorre muito, é corriqueiro? Normalmente ocorre mais quando os filhos saem de casa. Quando os filhos saem de casa. Mas isso pode ocorrer na velhice também, né? Quando ele se vê só, acha que ninguém mais quer cuidar dele, né? Mas no caso dessa pessoa, tudo que ele tinha era aquele irmão. Sim. Mas ali era o porto seguro dele. Exato. Que incrível. Doutora, a gente, na nossa mente, existe um universo com uma estrada imensa a ser percorrida, com várias esquinas. Bem, a vida, né, dentro da nossa mente, com todos os neurônios, né, que nós temos, que fazem caminhos das quais nós desconhecemos, e mesmo a ciência ainda não tem completo conhecimento de como funciona nosso cérebro, né? Nós usamos só 5% conscientemente do nosso cérebro, os outros 95% é inconsciente ou nem usamos. Agora, e para usar esses 95%, a gente seria o quê? Um semideus? Possivelmente, né? Afinal de contas, diz na Bíblia que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? E somos um pouquinho menor que ele só, né? Isso, e ele diz que tudo que ele pode, a gente também pode, né? Se tu crê, tudo é possível ao que crê. Sim. E obras maiores do que essa podereis fazer. Isso. Tá aí dado a dica, não é? Muito bem. Doutora Valéria, nós vamos para o último bloco. No bloco final, eu gostaria que a doutora pudesse falar como proceder definitivamente nesse Natal, uma crise econômica que está aí no Brasil. Porque se as pessoas forem economizar, e o comerciante, o que fazer? A gente fala sobre isso já com a doutora Valéria Santos Ribeiro, ela que é administradora, doutora em política científica e tecnológica também. A doutora Valéria Ribeiro, ela tem o seu site que é o filhosofia.com.br, filhosofia.com.br, que você pode encontrar na internet e conversar com a doutora Valéria Ribeiro, que tem o seu tema: a vida é feita de escolhas, o que colhemos são fruto dessas escolhas. Um breve intervalo e a gente volta já aqui no Clique Jornal. É mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados.
Papai Noel, ceia, peru, nozes, rena, árvores, bolas, amigo secreto, presentes, agradecimento, confraternização. Tudo isso faz parte do tempo do Natal, que é uma época mágica, principalmente para as crianças que ainda acreditam no bom velhinho. O mundo está de ponta cabeça, mas o Brasil ainda tem uma energia natalina muito grande. Doutora, o Natal então se comemora hoje, amanhã, depois. Esse espírito natalino que a doutora tenta mostrar para as pessoas, que não é o espírito do dar, do receber, mas sim do dar. Isso. É muito importante que as pessoas tenham isso em mente, né? E que o Natal é só um momento de dar um pouco mais, né? A gente deve doar, né? Vamos pensar durante o ano todo, e eu não estou dizendo doar coisas materiais, né? Eu estou dizendo doar um olhar, eu estou dizendo doar um bom dia, um doar seja bem-vindo, um doar muito obrigado, né? Muito prazer em conhecê-lo. Eu estou dizendo de doação de pequenas coisas que nem isso, mas nós não sabemos fazer, né? Doutora, na sua casa, então, esse ano será um retrato da sua fala. Vamos comprar material geriátrico, sim, material de limpeza, higiene pessoal, para poder fazer entregar num asilo. Qual é o prazer nesse quesito? Eu vou devolver a pergunta. Qual o prazer que você sente de olhar e ver o sorriso estampado no rosto do outro? Isso não tem preço, né? Não, é melhor que o Mastercard, né? É muito melhor. Doutora, a senhora está passando isso para as pessoas. O que é que elas estão achando? Elas estão encontrando, era isso que eu queria? Eles estão perguntando se eu ando ficando meio louca, se eu já estou abraçando árvore, né? Mas é o que as pessoas querem, né? Eu estou brincando com a história, mas é o que todo mundo quer. O que todo mundo quer é ser olhado nos olhos, quer ser reconhecido, né? Quer ser visto, porque hoje as pessoas são invisíveis. Quantas as pessoas que são invisíveis que a gente não vê, né? Quantos os mendigos que estão na rua e a gente não enxerga, e nem mais, ou se a gente enxerga, nem sente mais nada, eles são indiferentes, porque eles estão invisíveis a gente. A gente passa o dia a dia correndo, atrás de um monte de coisa que muitas vezes não sabemos nem o que é, né? E a gente não consegue enxergar o outro, principalmente aqueles que estão dentro de casa. A gente passa a ter um superpoder no Natal. Então, quando a gente olha para aquele menor, como recentemente eu vi uma imagem muito forte de um Papai Noel, e o Papai Noel, a gente tem ele no trono, ele chegando, né? E na sua carruagem, mas essa imagem do Papai Noel estava num shopping, e lá passou uma criança autista, e ele estava lá deitado naquele tapete do Papai Noel, brincando, e esse Papai Noel, ele simplesmente levantou da sua cadeira, também se deitou naquele tapete vermelho e começou a brincar com as crianças. Sim. E a satisfação dele foi muito grande, dele ter se entregado, sim, àquela criança autista. Então, quantos de nós estamos precisando fazer isso hoje? Quanto de nós não nos entregamos e não nos mostramos mais? Né? A gente fala que existem vários tipos de abraço, né? Uhum. Mas a gente faz aquele abraço que, primeiro, o beijo a gente não beija, né? Só encosta... É só um sinal. Só encosta rosto com rosto, né? E faz o barulho, né? A gente não beija mais o outro. Né? E o abraço é aquele abraço onde a gente deixa a bunda bem arrebitada e já dá o tapinha nas costas para dizer assim, ó, acabou, solta. Né? Ou fica passando a mão para dizer assim, ó,
Já deu, né? Verdade. Né? Doutora. A gente não se abraça mais daquele abraço que realmente é um abraço de coração com coração, né? Então, é muito importante a gente reaprender algumas coisas, né? Doutora, Natal de crise, a gente tem muito mais, então, que dá. Mas e aqueles que vão para a ceia de Natal? Aquela questão tradicional e a economia está desse jeito. O que fazer? Basta um peixinho na frigideira e teremos a mesma ceia que se fosse de um ano anterior ou de uma bonança? Sim, desde que aquilo seja feito com amor, né? Não vai precisar nem de sazon, né? Ele já vai ter um gosto diferente. Porque o gosto não está em um monte de comida, mas está de você se sentar à mesa com aqueles que você ama e partilhar aquilo que você tem. Doutora, o site Filhosofia é um site de perguntas e respostas. As pessoas podem interagir no site? Pode. Como isso, funciona? Né? Eles podem entrar no site, mas também se eles têm alguma pergunta específica, eles podem mandar para contato@filosofia.com.br. Né? Nos artigos que lá tem também, eles podem fazer as perguntas lá, que eu também respondo, né? E além de que eu quero aproveitar, né, que eu estou aqui para fazer um convite para pais e mães, que a partir de 5 de dezembro, de 5 a 9 de dezembro, eu vou estar realizando um congresso online, né, que é o 2º Congresso Online Filosofia. São 20 palestrantes. As pessoas não têm que pagar nada e nem têm que sair da sua casa, nem do seu trabalho. Eles só precisam de um computador e internet, porque as palestras são gratuitas e online. Bom, então vamos recapitular. Quando fala em boca livre, acho que as pessoas acabam se interessando até mais. É um congresso que começa dia 5 de dezembro. Isso. E num único dia? Não, vai de 5 a 9. São 5 dias. São 5 dias de congresso. Isso. Que hora será, doutora? Então, tem palestras que vão ocorrer às 10 da manhã, palestras às 3 da tarde, palestras às 5 da tarde e palestras às 8 da noite. 1 hora de duração? Normalmente de meia hora a 1 hora de duração cada palestra. Que palestra é essa? Então, vai ter palestra de vários assuntos, né? Vai trabalhar um pouco de inteligência emocional, vai trabalhar sobre relacionamento pais e filhos, vai trabalhar limites, vai trabalhar sobre dependência química, vai falar sobre alimentação, vai falar sobre a importância de uma atividade física, vai falar sobre espiritualidade na família, né? Doutora, recentemente aqui em São José dos Campos houve uma tentativa de assalto numa joalheria, onde o policial que estava chegando lá acabou desferindo 8 tiros e matou um jovem ladrão. E aí as pessoas falaram, poxa, por que isso acontece? Foram levantar a situação. O rapaz é filho de o que foi assassinado, o que iria roubar a joalheria. Ele é filho de um pai que vive de joelhos. O pai reza, ora, faz votos, só faz o bem 24 horas. A mãe é incontáveis as vezes que ela sai ajudando o próximo, ajudando as pessoas, cuidando da família. Por que um pai tão bom, uma mãe tão excelente, uma família tão bem estruturada, como é que vai perder a vida tão jovem e exatamente cometendo um delito dos mais repugnantes, que é o assalto? Então, né, a gente tem que olhar direito. É difícil a gente fazer uma análise sem conhecer todo o contexto, porque a gente sabe também que há pessoas, não estou dizendo que é o caso dessa mãe e desse pai, eu não tenho como avaliar, né? Eu nem sabia dessa notícia. E para saber se realmente também esse filho estavam enxergando ele dentro de casa.
Porque hoje em dia há muitos filhos que estão, aspas, sendo rebelde ou fazendo algumas coisas que não são tão boas, como nesse caso, e que, na verdade, tudo que eles querem é chamar a atenção dos pais. Porque, às vezes, a gente está dentro de casa, faz um monte de coisa boa para os que estão fora, mas a gente não consegue ver, o que eu falei, os invisíveis que estão dentro de casa. Né? Então, eu também tenho que estar prestando atenção para os que estão dentro de casa. Qual é o sofrimento que ele está tendo? O que está acontecendo? Porque muitas vezes esses filhos, né, eu estava até numa outra rádio ontem, a gente estava falando sobre amizade. O filho chega dentro de casa, já começa os pais. Você não presta, você não vai dar em nada. Né? Olha lá, olha com quem você anda, você só anda com quem não presta. Então, assim, se você chega em casa o tempo todo, você é mal recebido também, e lá fora tem um monte que vai te receber bem. E pode ser o traficante. Acabou adotando o traficante, o quadrilheiro. Doutora, a senhora nos colocou num ponto muito especial, que é entender o Natal de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, que neste Natal e em todos os dias do próximo ano, doutora Valéria, que a gente possa ter o nosso melhor amigo, que é nós mesmos. Isso. Doutora Valéria Ribeiro, no Facebook. No Filosofia e Educação. Muito bem. Muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas palavras aqui no Clique Jornal. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal, hoje com a presença da doutora Valéria Ribeiro. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos é a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação, o engenheiro Gino Genaro, e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. Obrigado pelo clique e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.